Manfredini nos chamando. O governador aqui do estado, Tarcísio de Freitas, afirmou que pretende disputar a reeleição em 2026. Agora a Bia vai nos contar se Tarcísio vai se candidatar realmente para o governo, ainda há possibilidade de concorrer à presidência da República. Qual que é o chute nesse momento, Bia? Olha, Lívia, acontecer, tudo pode acontecer até lá, né? Tem bastante chão ainda, mas o que disse o governador Tarcísio de Freitas em uma entrevista ao programa Canal Livre da TV Bandeirantes neste domingo é que vai concorrer novamente ao governo do estado de São Paulo, ou seja, que vai tentar a reeleição como governador. Isso coincide com o que o governador fala nos corredores e nos bastidores do Palácio dos Bandeirantes. Ele sempre deixou bastante claro que não tem interesse e intenção neste momento de tentar uma candidatura à presidência da República. E um dos membros mais importantes do governo dele, Gilberto Kassab, que é secretário e braço direito dele, também vem falando que a ideia é colocar Tarcísio numa tentativa de presidência só na outra eleição, ainda mais para frente, que não em 2026. Então o governador afirmou isso publicamente nessa entrevista que foi ao ar no domingo e disse então que vai tentar a reeleição ao governo do estado, porque para ele muito interessa ver todos os projetos, segundo ele, que ele está colocando em prática, construindo e fazendo, terminados daqui a alguns anos. Então que ele quer completar esse ciclo e ver os projetos em andamento aqui no estado de São Paulo. Ele disse ainda que a grande liderança da direita continua sendo o ex-presidente Jair Bolsonaro e que acredita na tentativa de eleição dele, lembrando que Bolsonaro, por enquanto, pelo menos está inelegível até 2030. Mas o governador disse, então, que acredita na eleição de Bolsonaro ou num nome que o próprio Bolsonaro ali colocar como importante. Tarcísio disse que vai trabalhar pelo conjunto, né, para que a direita eleja um bom quadro em 2026, mas deixou claro, então, que quer continuar sendo governador, que quer tentar essa reeleição. Como eu disse, é algo que ele comenta bastante, já comentou bastante no último ano nos bastidores. Ele sempre diz que não tem intenção de tentar a presidência da República agora, mas como eu disse, ainda é cedo, tudo pode acontecer, tudo isso depende muito do jogo político, mas por enquanto, Lívia, ele descarta essa possibilidade. Obrigada, Beatriz Manfredini. Deise, Beraldo, hoje, 16 de dezembro de 2024, o cenário é esse. Bolsonaro inelegível, numa situação um pouco mais delicada. O governador aqui de São Paulo, Tarcísio de Freitas, diz que vai concorrer à reeleição aqui para o estado, para o governo aqui do estado. Mas 2025 ainda nem começou, as eleições vão acontecer em 2026. Até lá muita coisa pode acontecer, né? No Brasil até o passado é incerto, né, Lívia? Já viu o Pedro Malão, ex-ministro, né? Mas essa decisão do Tarcísio, ela reforça uma posição como liderança emergente no campo conservador, né? Ele tem acenado aí com o Bolsonaro, não vai deixar o Bolsonaro de fora da tomada da decisão, até porque é o maior líder, né? Mas a gente tem algumas figuras importantes da direita que, por enquanto, estão fora do jogo, né? Como o próprio Bolsonaro e o Ronaldo Caiado, que era um outro nome que despontava, né? Então, quando o Tarcísio prioriza essa reeleição, ele também demonstra pragmatismo político, porque ele busca consolidar os resultados administrativos que estão sustentando ele nessa narrativa de eficiência, de tecnocracia que ele implementou no governo de São Paulo, né? A escolha dele também sugere para a gente uma cautela quando ele evita essa disputa presidencial, que é uma arena muito mais polarizada e incerta, né? Ele é um nome muito conhecido em São Paulo, mas no cenário nacional ainda teria um caminho pela frente que pode ser trilhado com uma reeleição em São Paulo. E aí, para encerrar, o movimento dele também aponta para uma articulação política estratégica de longo prazo, o que é muito importante em política, né? Isso pode influenciar a reconfiguração das forças políticas aí para as próximas eleições, né? Não, com certeza, até porque esse tipo de declaração que o governador Tarcísio vem repetindo mostra como ele é uma pessoa inteligente. Porque, como a Deise disse, é jovem, tem tempo, ele pode esperar os ciclos políticos que estão aí adiante, onde muita coisa vai mudar no Brasil, e ele sabe que hoje o movimento conhecido como bolsonarismo, que o levou até o governo de São Paulo, não é um movimento alicerçado em ideias, mas sim na figura do ex-presidente Jair Bolsonaro.
Ele não pode, sob hipótese nenhuma, gerar uma ruptura com o ex-presidente, porque senão perde a legitimidade que o levou até o Palácio dos Bandeirantes. Então, o caminho que ele está trilhando está totalmente correto. Caso lá na frente o ex-presidente não possa ser candidato de fato e opte por não escolher um de seus filhos como o representante do bolsonarismo nas eleições de 2026, Tarcísio sabe que é ele, por ser governador de São Paulo, o estado mais importante em termos econômicos e com maior visibilidade do Brasil, ele sabe que será ele a opção natural desse movimento. Mas até lá ele tem que fazer o que ele está fazendo, administrando bem São Paulo e se posicionando para a reeleição ao governo do estado.